O destaque internacional, vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. O Irã afirmou que estava pronto para atacar a Ucrânia, mas suspendeu a ação. Essa ofensiva seria uma resposta ao bombardeio ucraniano que atingiu uma embarcação iraniana no Mar Cáspio. Teherã é aliada da Rússia, país em guerra contra a Ucrânia. Américo Martins, nosso analista de internacional, vai trazer aqui mais informações para a gente. Ô Américo, é possível a gente falar que esses dois conflitos, o do leste europeu e do Oriente Médio, de fato estão se cruzando? Bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo. Carol, na verdade a gente já tem muitos elementos que conectam, esses dois grandes conflitos da atualidade, na Ucrânia e também no Oriente Médio. Por exemplo, a Rússia é uma aliada do Irã. Compra os drones Shahed desde o início da guerra e é uma das armas potentes para atacar sistematicamente a Ucrânia. Os russos, inclusive, desenvolveram modelos até mais sofisticados a partir daquele desenho original desses drones dos iranianos, e os russos também vendem muitos armamentos para os iranianos. Existem, inclusive, algumas suspeitas de que os russos e talvez até os chineses, que são parceiros comerciais muito importantes, tanto de Rússia como do Irã, também estariam dando informações de inteligência para o Irã na sua guerra com os Estados Unidos. Então a gente tem elementos ali de ligação entre os dois lados. Do outro lado, os Estados Unidos obviamente continua ajudando, através da OTAN inclusive, os esforços de guerra da Ucrânia. Então a gente tem ali um cenário em que alguns elementos das duas guerras se cruzam. Agora, se isso tudo mudaria, ficaria muito mais claro, muito mais explícito, seria um dos grandes cenários ali temidos pelos analistas de guerra no mundo inteiro, que seria um ataque direto do Irã contra a Ucrânia, porque aí você teria uma ligação direta dos dois conflitos e muito provavelmente a Ucrânia iria revidar com ataques também contra o Irã. Iria se posicionar ajudando os Estados Unidos na guerra do Oriente Médio. Isso escalaria provavelmente os dois conflitos. Agora, como é que a gente chegou nessa situação? Importante a gente explicar, Carol. A Ucrânia faz vários ataques cada vez mais profundos dentro do território da Rússia e contra interesses russos. No final do mês de julho, mês passado, os ucranianos fizeram um grande ataque no Mar Cáspio, que conecta, entre outros países ali, tem países que têm margem ali, no Mar Cáspio estão o Irã, o Azerbaijão, a Rússia, e nesses ataques contra navios russos, a Ucrânia também atingiu um navio iraniano, matando pelo menos um marinheiro e deixando 3 feridos. A Ucrânia disse para os diplomatas do Irã que foi um ataque acidental, que foi um ataque em que eles miravam os barcos russos e acabaram atingindo por engano esse barco iraniano. O problema é que Teherã não comprou essa versão, acreditando que por conta da sua aliança com a Rússia, o navio iraniano foi alvo específico dos ucranianos. E ontem nós tivemos a confirmação pelos militares iranianos, o principal assessor militar do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, esse assessor, o general Mohsen Rezaei, disse claramente que o Irã chegou a identificar 3 alvos que poderiam ser atacados dentro do território da Ucrânia, numa retaliação a esse ataque contra o navio. O New York Times já tinha feito uma investigação sobre esse caso e tinha chegado à conclusão de que tinha conseguido levantar informações de que houve um grande movimento diplomático do Ocidente, inclusive de países da OTAN, para dissuadir o Irã de atacar a Ucrânia, porque isso, obviamente, conectaria muito mais claramente os dois conflitos. Agora, essa entrevista do líder militar e assessor do Mojtaba Khamenei é um aviso para o Ocidente, que o Irã não quer ser atacado pelos ucranianos ou por outros países que façam parte dessa aliança dos Estados Unidos e que estaria disposto a eventualmente abrir essa nova frente, conectando esses dois conflitos. Por enquanto, nós não temos isso e, por enquanto, a Ucrânia também se desculpou com o Irã. Mas, como eu disse, nós temos muitos elementos que conectam os dois conflitos, nos bastidores, vamos dizer assim, e ficaria uma situação muito mais tensa se a gente tivesse esses ataques diretos do Irã. Américo Martins, trazendo para a gente esse cenário de guerras, conversando conosco ao vivo. É claro que a gente segue acompanhando com a ajuda do Américo Martins, analisando todo esse cenário. Até já, Américo.